Isso, verdade. Então tive o privilégio de conhecer muitos irmãos aí. Fiquei muito edificado aí com o testemunho do Enio. É muito gratificante a gente ver, depois de toda uma vida, o homem se quebra diante de Deus e se torna uma criança, né? E é bom ver o Enio como uma criança aos pés do Senhor aí, chorando e reconhecendo o governo de Jesus e seu amor, né? Isso é cativante demais, isso me edifica muito. Amém. Né? Ver um senhor assim, quebrado aos pés de Jesus, né? Ele é um conquistador, né? Jesus, ele é a nossa pérola, o nosso amado. Glória a Jesus. O Jefferson me ligou essa semana e a gente batendo um papo aqui, e ele me perguntou o que Deus tem falado no meu coração, né? E eu comecei a compartilhar com ele algumas coisas a respeito aqui de Jesus. Uma proposta assim que o Espírito de Deus tem trazido ao meu coração e eu tenho repartido com os irmãos, é que se o nosso tema ele for Jesus, o nosso tema é inesgotável, né? Então, de todas as formas que você mexe nas Escrituras, você só acha ele. Não tem outra coisa para você ver, não. Tirar os olhos de Jesus é se perder em muitas conjecturas e fábulas e religião, né? Então, o Espírito de Deus, ele deseja todos os dias voltar nossa atenção para Cristo. Amém. Para que a glória de Jesus nos cativa e as suas riquezas se tornem a nossa riqueza, né? Eu queria fazer uma abordagem aqui a respeito de um tema muito comum para nós, e para mim é o tema central do nosso chamado, né? A palavra de Deus fala que Deus ele nos chamou para participarmos do seu propósito eterno e sermos cooperadores no cumprimento desse propósito. E esse chamado ele se tornou para nós a nossa vocação, né? Então todo mundo nessa terra ele procura se pertencer a alguma coisa, né? Procura ter alguma vocação, se vocacionar para alguma coisa, né? E Deus, a palavra fala que ele nos chamou para participarmos desse propósito, desse projeto eterno, e nos vocacionou, né, para cooperarmos com esse propósito. E essa consciência, ela não pode ser perdida no nosso coração, e ela precisa ser renovada dia após dia, né? De quem somos. Não podemos perder essa consciência. As épocas mudam, as gerações vão e vêm, mas o propósito de Deus permanece o mesmo. E nós precisamos nos orientar nesse propósito com todo o nosso coração, né? E eu queria fazer uma abordagem, eu não vou ler as 3 parábolas, que é aquela a parábola de Mateus 24, a partir do versículo 45 até Mateus 25, 30. São 3 parábolas ali que Jesus começa a falar da volta dele, e aí depois que ele dá alguns... No contexto ali, ele começa a falar da volta dele, e aí ele entra nessas 3 parábolas que os irmãos sabem aí, que são parábolas para nós, né? Para nossa realidade aí, como
discípulos do Senhor e como que o Senhor deseja nos achar, né, na sua volta. E essas 3 parábolas abordam a questão do servo fiel, né, que é o servo prudente, e o servo mau, que é de Mateus 24, do 45 ao 51. Depois os irmãos podem estar lendo. E a parábola das 10 virgens, né, que vai seguir aí de Mateus 25 até o 13, e depois a parábola dos talentos, que vai de Mateus 25, 14 até o 30. E essas 3 parábolas, elas representam esse sacerdócio que o Senhor nos chamou. Porque a primeira fala de dar no versículo 45, fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo, né? E a parábola das 10 virgens fala assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E a parábola dos talentos fala assim: pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E aí fala que a um deu 5, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1. Segundo a capacidade de cada um, o Senhor distribuiu os talentos e partiu. E nós sabemos que o nosso sacerdócio, ele basicamente, ele é como uma mesa, um tripé, uma mesa de 3 pernas, que ele se tornaria manco se um dessas pernas faltasse, né? Então, tanto a nossa relação com Deus, como a nossa comunhão de uns com os outros e a pregação do Evangelho é que nos dá a plenitude do nosso sacerdócio. Nós nos tornamos plenos no nosso sacerdócio a partir dessas 3 pernas estarem bem colocadas nessa mesa, senão essa mesa se tornaria manca. E pensando nisso, e olhando para essa parábola, a gente começa a ver que, se nós observarmos essas 3 parábolas, elas estão dentro de um contexto onde Jesus está falando da sua vinda, da sua segunda vinda. E muitas vezes nós nos preocupamos mais nos eventos que antecedem a vinda do Senhor do que necessariamente o que o Senhor quer nos achar fazendo. E a palavra fala que bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor voltar, achar fazendo assim como essas 3 parábolas. Essas 3 parábolas é o que o Senhor quer nos achar fazendo. É dando aos conservos o seu sustento ao tempo, enchendo as nossas vasilhas de azeite e multiplicando a vida de Cristo em outros, multiplicando o talento. E em Apocalipse 1, 5, 6, fala assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Raildo, Fala assim que Apocalipse 1, 5 Apocalipse e 6? 5 e 6. Fala assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Então, lá em Romanos 4, 27, fala assim: e ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a mesma condição da entrega de Jesus naquela cruz, morrendo por nós e ressuscitando para a nossa justificação, ele nos constitui na mesma
quer dizer, o mesmo evento da sua morte que nos liberta dos nossos pecados, também nos constitui sacerdote para Deus. E se perdemos essa consciência, a gente perde a nossa relevância cristã. Eu tenho pensado nisso porque, às vezes, muita gente, por causa de toda esse peso que o mundo está tendo, nós estamos vivendo uns dias de um mundo pesado. As coisas se tornam pesadas e extremamente sem sentido. As coisas se tornam sem sentidos e pesadas. E aí a gente começa a achar que essa terra não é nosso lugar. Aqueles que estão realmente conscientes da sua vida em Cristo começam a ver que essa terra não é seu lugar. Só que nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós no tempo que estivermos aqui. Porque se perdermos essa percepção, essa consciência, nós vamos viver uma vida pesada e sem sentido. Nós precisamos ter um senso de pertencimento do qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, nos libertando do seu sangue. Nos libertando através do seu sangue, nos constituindo reino e sacerdote para Deus. E lá em 1 Pedro 2,9 fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos liberta pelo seu sangue e nos constitui reino e sacerdotes para Deus. Ô, Raildo, fazer uma sugestão aqui. Quando você citar o texto aí, vários de nós estamos anotando, sabe? Aí você só dá uma pausinha só para o pessoal pegar, tomar nota e abrir também. Se quiserem, eu tenho anotado aqui. Aham. Eu posso depois te encaminhar no seu... Beleza. Aí você encaminha para os irmãos. Beleza. Tranquilo. Ficar melhor assim. Tá bom. Maravilha. Que aí a gente ganha tempo. Beleza. Maravilha. Então, essas três parábolas, se a gente depois, se quiserem, numa outra oportunidade, a gente pode fazer menção dessas três parábolas em pontos das Escrituras que vão mostrando as realidades dessas parábolas e as advertências nelas contidas para nós, o Senhor nos chamando a uma advertência. E usando textos em outras partes das Escrituras que estão ligados a essas três parábolas, que nos dá uma visão do que Deus quer de nós como posicionamento. O que me chama a atenção, o que tem me chamado a atenção, é que ao analisar essas três parábolas, e também, como eu disse no início, que se Jesus é o tema nosso, a nossa pregação, o nosso tema é inesgotável, a nossa mensagem é inesgotável, se Jesus for nosso tema, é porque não tem como desvincular de Jesus nenhum tema da Bíblia. Às vezes a gente tenta fazer isso, mas não dá. E é curioso que o apóstolo Paulo, quando ele vai se referir a Jesus, ao Evangelho, Paulo, aos Efésios, ele se refere ao Evangelho como o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se o Evangelho é um Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, então toda a nossa revelação de Jesus é uma revelação das riquezas que estão naquele que tem o poder de nos enriquecer de tal maneira nele. Ele tem a graça e o poder, por meio do seu Espírito, de nos enriquecer de tal maneira nele, que através dessa vida dele em nós, ele nos dá condição de suprir outros com essa vida.
Então fala assim, quem é o servo prudente? É aquele que dá aos seus conservos o sustento ao seu tempo. Então, que sustento que nós temos que dar uns aos outros no tempo, que é o tempo de hoje? Que sustento é esse? Qual é a necessidade que cada um de nós temos hoje? O que temos de necessidade hoje que precisa ser suprido através do sustento que nós, como servo de Deus, vamos dar uns aos outros como conservos? Porque cada um de nós é servo, que vai dar aos nossos conservos o sustento. Que sustento é esse? E em João 6, quando Jesus começa a discorrer sobre o pão do céu, e os discípulos, e também aqueles fariseus que escutavam, eles começaram a ficar paranoicos, porque Jesus falava de uma realidade espiritual sem dar maiores explicações. Então Jesus falava assim, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão que dá vida ao mundo. Porque o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então o Senhor começa a mostrar que há uma vida nele que é suficiente, que nos alimenta, que nos supre, que nos sustenta. Então, toda a nossa necessidade, ela é suprida na pessoa de Jesus. Mas nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados todos os dias pelo Espírito de Deus, para que essas realidades a respeito de Jesus nos alcance. Na parábola das 10 virgens, fala que as virgens prudentes levaram as lâmpadas e as vasilhas. Elas não levaram apenas as lâmpadas, as vasilhas. Essa parábola, eu depois anoto o texto aqui, mando para vocês, tem como você relacionar essa parábola com um evento lá do Velho Testamento, quando o profeta, aquela mulher que tinha, em 2 Reis 4, aquela mulher que tinha o discípulo, o marido dela morreu e ela era discípulo do profeta, e ela tinha uma dívida. E ela falou assim, como é que eu vou suprir essa dívida que eu tenho? Porque eu não tenho como pagar e eles vão vir buscar meus filhos como escravo. Aí aqueles para quem eu devo. Aí o profeta falou assim, o que você tem? Ela falou assim, eu tenho uma botija de azeite. E aí ele falou com ela para ela buscar vasilhas. E ela saiu buscando vasilhas emprestada. E ela pegou aquela botija, fechou a porta e começou a derramar sobre as vasilhas. E aí, quando ela estava derramando e enchendo as vasilhas, ela pegava mais aquele óleo e ia derramando em outras vasilhas, a vasilha enchendo. No final, ela pergunta para o menino assim, tem mais vasilha? Aí o menino falou, não, a vasilha acabou. Aí fala assim, e o óleo cessou. Essa parábola, ela dá uma ideia de que Deus não enche quem está cheio. Quem está cheio de tantas outras coisas que precisa se esvaziar. A vasilha é um coração vazio de tudo aquilo que está impedindo o enchimento da vida de Cristo. E é esse enchimento da vida de Cristo que vai nos levar a um conhecimento maior da sua pessoa e das suas glórias. E é essa revelação dessas glórias de Jesus que vai nos tornar aptos para naquele dia nós não formos encontrados, nós não seremos encontrados com a nossa visão sem luz. Porque 5 daquelas virgens, elas são nécias.
e fala que elas adormeceram. E quando o noivo chegou, ela não tinha azeite. E elas pediram às prudentes, e as prudentes falaram assim: vai aos que vendem e compram, para que não falte a nós e a vocês. E uma outra advertência que está em Apocalipse 3:18, que o Senhor fala assim: para que a gente vá até Ele e compra ouro para nos enriquecer, vestiduras brancas para cobrir a nossa nudez, e colírio para nos dar visão. Toda visão que precisamos ter do reino de Deus está relacionada com a glória de Cristo. É essa glória de Jesus que nos dá a visão do propósito eterno de Deus. Se nós não tivermos os nossos olhos iluminados, nós não vamos conseguir nos garantir como discípulos de Jesus e nem cooperarmos para que outros sejam supridos pelo sustento de Deus, que é a vida de Cristo em nós, que alimenta nossos irmãos. E nem vamos ter uma proporção de Cristo para multiplicar nesse mundo a vida dele. A palavra fala que os talentos o Senhor deu sobre a medida de cada um. E lá em Efésios fala que ele nos deu esses talentos segundo a proporção do dom de Cristo. Então, tanto os talentos, como o azeite, como o suprimento dos servos para suprir os conservos, é Jesus. O sustento está nele, o sustento é ele. O noivo é ele. Os talentos estão nele e é ele. Lá em Lucas, faz menção dessa parábola também do servo fiel, mostrando ele como um mordomo. Um mordomo é uma pessoa que ela não cuida de algo que é dela. O mordomo, ele tem uma característica muito específica. Ele sabe quem é o Senhor, o qual ele serve, e ele sabe as riquezas que esse Senhor possui. E é isso que eu tenho pensado, porque cada dia nós queremos servir o Senhor, só que parece que a gente coloca o foco no lugar errado. Para suprir nossos conservos, o foco é o Senhor. Para encher nossas lâmpadas, o foco é o Senhor. E para multiplicar os talentos, o foco é o Senhor. Então a palavra de Deus fala em Mateus 13:44, fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. Eu estava pensando, às vezes eu pego essas questões relacionadas à palavra de Deus e procuro pesquisar algumas coisas. Eu fui pesquisar sobre garimpo. Porque está falando o tempo inteiro de tesouro. Onde tem ouro, não garimpo. E o garimpeiro, ele acha um negócio que chama veio do ouro. Depois vocês tiverem paciência, vocês assistem alguns videozinhos de garimpeiro. O garimpeiro, ele busca o veio do ouro. Ele começa a cavar e ele acha o veio do ouro. E o veio do ouro, ele tem
ele tem algumas coisas que é muito específica. Ele sabe cada produto, ele acha um tipo de material e fala assim, o ouro está nesse veio. Aí se aprofunda mais um pouco, daquele veio ali vai para um outro tipo de material, já é um cascalho. Daquele cascalho já vai para um outro tipo de material, que é um material já misturado com ferro, até eles acham o ouro. Porque aquela parábola que fala que fala assim, ó, em Colossenses 2, fala assim, ó, para que o coração deles, Colossenses 2:2, fala assim, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, tá vendo? Então esse campo é Cristo, o tesouro é Cristo. Olha como é que Jesus está em tudo. Lá no texto de Mateus fala que o tesouro está num campo oculto. E aqui está dizendo que esse mistério de Deus está oculto em Jesus, em quem está todo o tesouro. Se está oculto, você, por exemplo, se você chegar em cima de um garimpo, tá lá. Se você não usar o enxadão, a pá, algo para cavar, você está em cima do ouro, mas não tem ouro aí. Porque o ouro está no campo, escondido, está lá dentro. O campo é seu. Você tem o campo, mas você vai ter que aprofundar. Normalmente, a gente pega aquela parábola de Lucas 6, 47 e 48, que fala sobre que todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, mostrarei a quem é semelhante. Aí fala, é semelhante a um homem que edificando a casa, cavou e abriu profunda vala e lançou os alicerces. Normalmente, a gente faz uma aplicação dessa parábola apenas para botar a vida na luz. Mas nós podemos aqui olhar para essa parábola, para essa palavra de cavar vala, em uma outra perspectiva. Na perspectiva de colocar nossa vida num fundamento sólido. E esse fundamento sólido é um tesouro que está escondido nesse campo qual você está cavando. E na hora que você for cavando, e você for cavando mais, você vai ver evidências de um veio que vai te levar em um lugar mais profundo. E que vai te levar mais profundo. E que te vai levar mais profundo, do qual você vai poder colocar os seus alicerces em cima de uma pedra, que é a pérola de grande valor, que está ali naquele campo, escondido. Em 1 Coríntios 3:11 fala assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Que fundamento é esse? O fundamento que é Jesus Cristo é aquele fundamento que Paulo fala aos Efésios 3:8, que ele fala assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Por que ele sabia que tinha uma riqueza nele? Porque ele tinha cavado, porque ele tinha ido fundo. E ele sabia que em Jesus estava contido toda a plenitude da divindade. Porque nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque nele tudo subsiste. Todas as vezes que nós, de alguma maneira, nos sentimos pobres em nosso coração, pobre de entendimento, pobre nos nossos sentimentos, pobre na nossa visão, nós precisamos nos enriquecer. O Senhor, ele fala assim, aconselho-te que de mim compre ouro para te enriqueceres. Que ouro é esse? Qual é esse ouro que a palavra está falando que nos enriquece? Que ouro é esse que nos torna rico?
Será que tem a ver com ouro? Um ouro em pó? Não. Esse ouro é ele. Ele é a pérola. Ele é o tesouro escondido no campo. É nesse fundamento que está todos os tesouros. Esse fundamento é o tesouro que precisamos ir mais fundo nesse campo, o qual está oculto esse tesouro. O fundamento é esse ouro, é esse tesouro que o Senhor nos chama para nos enriquecer. O Espírito de Deus, ele tem um desejo de abrir os olhos do nosso coração. Se os nossos olhos espirituais, eles não forem abertos para que a gente vá compreendendo cada vez mais essas riquezas de Cristo. Quando eu vejo o Enio chorar, ali, eu vejo um homem que tem toda uma vida, uma história de experiência, de luta, mas ele chegou a um ponto que lá dentro do coração dele, ele conclui assim: eu não conhecia ele há tempo. Por que eu não conhecia ele mais cedo? Só que nunca é tarde, porque agora é hora de cavar, de ir mais fundo e de ir mais fundo. Aí parece que às vezes coisas pequenas, que para alguns é pequenininho, para outros tocam tão profundamente, mas é porque Deus aumentou a sua sensibilidade desta glória, desta riqueza. É isso que o Espírito de Deus quer fazer conosco. Às vezes nós temos coisas memorizadas, mas não temos a dimensão das riquezas dessas coisas. Quando a gente fala assim, do que devemos falar para fazer discípulo? Assim, devemos falar de Jesus e da porta do rei. Aí, antes da gente ir para outra pergunta, assim, qual é a porta do rei? Vamos falar de Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Em 2 Coríntios 4, de 6 a 7, fala assim: porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do nosso entendimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muitas vezes a gente concentra no vaso, que é frágil. Nós ficamos o tempo inteiro cabulados com as nossas debilidades e fraquezas. Só que Deus decidiu colocar essa riqueza insondável em um vaso frágil, de barro. Então, nosso foco não pode ser o vaso. Nosso foco tem que ser o tesouro. Porque na medida que o vaso descobrir o que ele tem dentro dele, ele protege. Ninguém anda com um pote de diamante numa rua movimentada, dizendo para todo mundo que você está com um vaso cheio de pedras preciosas. Eles vão quebrar o vaso, as pedras vão derramar. Mas você vai guardar esse vaso como seu maior bem, como sua maior riqueza. Você vai guardar esse tesouro nesse vaso. Se você sabe que o vaso é frágil, você vai proteger esse tesouro dentro desse vaso. Às vezes a gente fica focado no vaso, como se o vaso tivesse que virar um vaso forte. Não, o vaso é frágil, para que a sublimidade, para que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso. Não é o vaso que garante o tesouro, é o tesouro que garante o vaso. É o tesouro revelado que faz com que o vaso se torne mais vigilante, que o vaso se torne mais inseguro com sua condição. É como se Deus mostrasse assim: eu quero revelar as riquezas insondáveis de toda a eternidade da criação, mas eu quero colocar dentro de um homem frágil, para que na medida que esse homem descobrir as riquezas que ele tem, ele vai protegê-la como sua pérola de grande valor. Aí você não troca isso, você não negocia isso, mas você reparte isso, você divide isso, você sustenta os outros com isso, você reparte com o mundo isso, você busca mais isso, porque veio de ouro, quanto mais profundo, mais riqueza. Quanto mais profundo, mais riqueza.
Mas o vaso não fica mais forte. O vaso fica mais vigilante. Então, tira o olho do vaso. Tem gente que fica botando o olho na estrutura, na carne. Não. A palavra de Deus fala assim, nós gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Romanos 15, 13 fala assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha, qual é a riqueza que Deus quer nos enriquecer? A riqueza de esperança. Por que o mundo está ficando confuso? Por que as notícias, por que a política, por que todo esse cenário que está vivendo vai trazendo para as pessoas uma sensação constante de insegurança, porque elas vão perdendo a esperança. Mas a palavra de Deus fala assim, a esperança em nós, ela não é confusa, porque o Espírito foi derramado em nossos corações. E esse Espírito da verdade, ele tem uma missão de nos guiar em toda a verdade. E essa verdade é a pessoa de Jesus revelada. É a pessoa de Jesus com suas insondáveis riquezas, revelada dentro de um vaso, frágil, fraco. E essa sublimidade do poder se torna dele, porque essa riqueza de esperança, ela é no poder do Espírito Santo, ela não é na capacidade humana, não, ela é no poder do Espírito Santo. Agora, uma pessoa rica de esperança, ela tem gozo e paz na sua fé. Ela não tem uma fé confusa, ela tem uma fé que traz gozo e paz. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, dessas riquezas que Paulo fala em Efésios 3, 8, fala assim, as insondáveis riquezas de Cristo. Como que eu vou dar sustento, meus irmãos, se eu não entender que tem essa riqueza? O que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Eu estou dizendo assim, ó, gente, vamos nos enriquecer nele. Esse é o sustento. Existe alguma doutrina que vai ganhar teu coração do que essa? De que Deus decidiu morar dentro de você para revelar as excelentes riquezas de glórias que está na pessoa de Jesus, a qual se tornou da parte de Deus para nós redenção, justificação, santificação, habitando dentro de nosso coração. Que riquezas pode substituir isso? Que glórias pode comprar teu coração? O que pode te cativar mais do que isso? Do que o próprio Deus repartindo conosco da sua própria vida, habitando dentro de nós. Isso tem que nos levar mais além nesse garimpo do campo oculto. Entende? Você vendeu tudo. Comprou o campo. Agora você tem que cavar. Porque senão sua casa vai ser na areia. Você tem que ir mais fundo no fundamento. Entendeu? Porque o fundamento é Cristo. E em Cristo está toda a riqueza de glória. Tem que ir nele mais fundo. E o Espírito quer nos levar a isso. E aí, tem um texto aqui que eu queria que a gente lesse ele completo, que é de 2 Coríntios, capítulo 6. Para finalizar, eu queria que a gente lesse esse texto aqui. 2 Coríntios 6. A partir do 4, tá? 2 Coríntios 6, 4. Fala assim, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como os desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigado, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. É uma perspectiva de eternidade, não tem nada a ver com a terra. É um evangelho onde se contrasta entre a pobreza e a riqueza, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Por que nós possuímos tudo? Porque Ele habita em nós. Ele é a riqueza de glória. Ele é a suprema grandeza do poder para nós, os que cremos. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o campo. Ele é o tesouro escondido. Deus nos chama, irmãos, para isso. Eu não estou falando aqui como alguém que está no nível de espiritualidade, não. Pelo contrário, eu me sinto constrangido no meu coração e muitas vezes me sinto até negligente diante de verdades tão tremendas. Me sinto negligente diante de verdades tão tremendas. Mas o Espírito de Deus nos chama para Ele, nos chama para Cristo. E eu tenho certeza, se formos em direção a essas insondáveis riquezas de Cristo, nós vamos encher nossas vasilhas, porque nós vamos esvaziar de nós mesmos. Se nós formos em direção a Cristo nessas riquezas insondáveis, nós vamos ter sustento para dar aos nossos irmãos. Nós não vamos precisar ficar inventando mensagem, doutrinas, sabe? Quase que levando a fé do outro nas nossas costas, como se ele tivesse que responder a um ensino que eu estou dando. Não, ele não tem que responder a um ensino que eu estou dando. Ele tem que responder uma revelação de uma riqueza que ele recebeu em Cristo, a qual ele tem que guardar como um tesouro num vaso de barro. De tudo que tiver que guardar, você tem que guardar essa riqueza que está no teu coração. Porque essa riqueza que está no teu coração é a riqueza que vai te guardar de todo mundo, que vai te livrar de tudo aquilo que te separa de Deus. E o último texto aqui é um texto de 1 Coríntios 3, quando Paulo começa a falar para os irmãos que um estava tendo preferência ministerial, um escolhendo Apolo, outro escolhendo Paulo. Aí Paulo discorre sobre o assunto e dentro do contexto ele fala assim: seja Paulo, seja Cefas, seja mundo, seja vida, seja morte, seja as coisas presentes, seja as futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Está entendendo aquilo que eu estou dizendo? Nós não precisamos mais nos garantir mais nada. Já está consumado. O que o Senhor quer agora é abrir nosso entendimento para que nós descubramos em Cristo Jesus o que temos de mais precioso. Eu quero perseguir isso. Eu não quero me contentar com conceitos. Eu quero provar mais. Porque eu sei que tem em Jesus vida abundante, vida suficiente para todos nós. E esse é nosso sacerdócio. Amém? Glória a Jesus Deus. nos ajuda. Amém. Glória a Deus. Ô, Raildo, obrigado demais pelo que você compartilhou com a gente nessa manhã, viu? Eu tô me sentindo muito abençoado, eu tô me sentindo verdadeiramente privilegiado. Não falo isso para de alguma maneira enaltecer você não, Raildo. Eu penso que Deus
o Senhor, sua palavra é muitíssimo preciosa nessa manhã, sabe? E eu penso, Raildo, essa é uma palavra que vem se encaixar de uma maneira muito, muito preciosa com tudo aquilo que nós temos compartilhado entre nós aqui em Rondonópolis nesses últimos tempos, sabe? E muitas vezes estamos apontando para as coisas certas mesmo, sabe? Como os vínculos entre nós, o igual cuidado uns pelos outros, estarmos vigilantes. Mas se a gente não contemplar exatamente isso que você falou, que a riqueza, a razão, o motivo, o centro de todas as coisas é Jesus, que é Ele quem nos dá, a gente tem que buscá-lo para que Ele primeiro nos dê, para que a gente realmente tenha dele, a riqueza dele em nós, para poder repartir, servir, fazer, perseverar. Todo o nosso esforço é muito baseado no braço humano, sabe? Muito baseado na nossa cabeça, no entender da nossa cabeça e no sair para fazer com o nosso próprio braço, sabe? Então eu tô me sentindo muito abençoado mesmo. Nesses dias eu tenho lido o livro de Cantares, sabe? De Salomão, e tem um texto que tem falado, fiquei meditando nesse texto ontem, eu queria falar um pouquinho só sobre ele, assim, para... eu não quero nem acrescentar, eu quero, assim, de alguma maneira, compartilhar de fato esse chamado que o Senhor tem feito a nós para descobrirmos o tesouro que Ele é. Eu queria que a gente abrisse em Cantares, o Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, que é o capítulo 2. Uma coisa muito interessante que você disse, Raildo, a gente às vezes a gente fica tão impressionado com os sinais do tempo, os sinais da volta de Jesus, e a gente não para tentar mais com aquilo que precisamos viver, que precisamos de fato buscar nesse tempo, sabe? Esses sinais só deveriam servir para a gente como o alerta de que nós precisamos ainda mais buscar a Cristo, né? E não ficarmos empasmacados com isso aí, sabe? Eu queria ler o Cânticos 2, a partir do versículo 8, fala assim, olha, lembrem que o Cântico dos Cânticos é um diálogo entre a esposa e o esposo, né? E aí, quem começa falando é a esposa. Escutem. Cantares 2, versículo 8. Escutem. É o meu amado. Vejam. Aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como um cervo novo. Vejam. Lá está ele, atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. E meu amado falou e me disse. Aí agora é o esposo que vai falar, né? Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno já está passando, acabaram-se as chuvas, já se foram. Apareceram flores na terra e chegou o tempo de cantar, já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. A minha pomba que está na fenda das rochas, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. E aí a esposa passa a falar de novo. Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como o cervo novo nas colinas escarpadas. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, e irei por ruas e praças.
Buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu procurei, mas não encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado pelas sentinelas, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxesse para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Eu acho interessante esse texto que a esposa fala, né? Que o seu amado, ele está vindo, os sinais que ele está vindo estão aí, ele vem saltando sobre os montes. Eu acho interessante que ela fala assim, ó, lá está ele atrás do muro, olhando pelas janelas, espreitando atrás da porta. E esse é um sentimento que muitas vezes eu tenho a respeito de como Jesus tem sido nas nossas vidas, sabe? É como se Jesus estivesse o tempo inteiro fazendo isso conosco, sabe? Olhando atrás do muro, espreitando pela janela a gente, sabe? Desejando ter a nós com Ele, para Ele, sabe? E aí, o que ele fala com a noiva? Levante-se, venha comigo, né? O inverno já está passando, tudo isso aí. E tem uma coisa que faz assim, a figueira produz os primeiros frutos. É interessante a gente pensar que mais tarde Jesus ia dizer, olha, atentem-se para a parábola da figueira, que quando ela começa a dar os primeiros brotos, saibam, né? Vejam isso como sinal de que a minha volta está pronta. E o noivo vai chamando, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, né? Saia dos seus esconderijos, sabe? Do buraco na rocha e tal. E é interessante que ainda se diz mais uma coisa, né? Vamos tirar as raposinhas que destroem as vinhas, né? Quantas vezes as nossas vinhas, a nossa vida, o lugar onde deveria estar a nossa comunhão com Deus está cheia de raposinha, estragando o nosso relacionamento com o noivo, sabe? Roubando da gente, exatamente roubando a gente do noivo, sabe? A gente tem que arrancar fora essas raposinhas, né? Como o Raildo falou uma coisa, Deus não enche vaso que está cheio. Não é verdade? Se o nosso vaso estiver cheio de outras coisas, das preocupações dessa vida e desse mundo, será como a vinha que está cheia de raposinha, destruindo a vinha, sabe? A gente precisa esvaziar esse vaso, tirar as raposinhas do meio da vinha, para que a vinha seja só do amado, só de Jesus, sabe? E aí, esse texto aqui que eu li, fala sobre depois o esforço da esposa por encontrar o noivo, o esposo. Ela começa a procurar ele, inicialmente ela não consegue encontrá-lo de imediato. Mas ela continua, a ponto dela ter que sair de casa, ela sai pelas ruas, pelas praças, começa a perguntar para as pessoas, fala aqui de uma busca esforçada por encontrar o amado. O amado estava ali, não estava? Ele não estava vindo, ele não estava chamando a noiva, a esposa, para um relacionamento com ele, mas de repente, ele que estava espreitando pela janela, olhando atrás do muro, que estava vindo, que estava chamando a noiva, precisa ser encontrado. Ele precisa ser achado, ele precisa ser buscado, sabe? E aí ela sai à procura dele, pelas ruas da cidade e tal. E quando ela encontra o esposo, é interessante a expressão, ela fala que eu o segurei, assim, eu agarrei ele, não deixei mais ele ir, e até que eu trouxesse para bem perto de mim, né? Lá para dentro da casa, o quarto da intimidade dela ali, né? Eu sinto que essa palavra que o Raildo compartilhou conosco hoje é muito isso aqui, sabe? Muito do que Jesus tem falado, sabe? Ele deseja... Raildo. Samuel, só para dar um adendo nisso que você está falando aí, aqui em Cantares 1, 7, só para acrescentar isso aí que você falou, porque você falou que ela saiu pelas ruas procurando, aí até encontrou, né? Uhum. Aqui o Cantares 1:7 fala assim, ó: diz-me, ó amado de minha alma, onde apacenta o teu rebanho, onde faz repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Tá vendo? Aí ele fala assim:
Se tu não sabes, ó formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho. Tá vendo? O que é as pisadas do rebanho? É os conservos que dão aos seus servos o sustento no seu tempo. Então, os servos que estão buscando esse Senhor, ele vai dizer para os conservos assim, ó, ele está aqui nesse lugar aí, ó. Vem, segue as pisadas do rebanho, porque muitas dessas ovelhas, elas estão perdidas entre os rebanhos dos companheiros, que foram aqueles que foram colocados para cooperar com ele, mas que não conduziram as ovelhas a ele, ao Supremo Pastor. Aí ele está dizendo assim, tu não sabes, ó formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Quer dizer, eu estou lá. Se você seguir as pisadas dos rebanhos, você vai encontrar. Eu vou estar lá junto às tendas dos pastores. Ele está dando um caminho. A palavra fala assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes, passando a demonstração, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima. Tem que seguir as pisadas do rebanho. Para achar o pastor. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Amém, queridos. Eu quero louvar a Deus, agradecer ao Espírito Santo mesmo, por algo tão precioso que Ele está compartilhando conosco nessa manhã. Queria orar. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela disposição, Pai, do Raildo, Senhor, em compartilhar conosco dessa riqueza que Ele mesmo tem encontrado no Senhor, Jesus. Compartilhar é do Senhor mesmo que Ele está compartilhando. O Senhor está usando a vida dele para nos chamar de volta ao tesouro escondido no campo, Senhor. À pérola de maior valor, ao primeiro amor, a fonte de toda a riqueza. Jesus, por favor, Senhor, não deixa a gente fazer como aquele que olha no espelho, Senhor, ouve uma palavra dessa, Senhor, e logo se esquece. Não deixa isso não, Senhor. Não deixa, mas faz a tua palavra realmente encontrar lugar, Senhor, de frutificação em nosso coração, em nossa vida. Encontrar uma prática aqui, a consciência, a clareza, Senhor Jesus, de que é do Senhor, mas do que qualquer outra coisa nessa vida, é que nós precisamos, Jesus. É sermos enriquecidos da tua própria vida mesmo, da tua própria pessoa. Senhor, não adianta a gente querer, Senhor, sair distribuindo azeite, se a gente não tem enchido as nossas vasilhas, Senhor, se a nossa vasilha não está pronta para ser cheia pelo Senhor. Então, por favor, ó Deus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor venha realmente, Jesus, nos pastorear o coração, nos levar ao Senhor, a ouvir o teu chamado para um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor, para que vivamos esses últimos tempos de modo agradável, de modo santo para o Senhor, ó Pai, servindo ao Senhor, dando realmente aos nossos conservos aquilo que o Senhor deseja, Pai. Pai, multiplicando, Senhor, os nossos talentos, Senhor. Oh, Jesus, com as nossas lâmpadas acesas, mas também com a nossa botija cheia de azeite, Jesus. Esperando a tua volta, amando a tua vinda, como o Senhor deseja. Senhor, faz isso entre nós aqui em Rondonópolis, Senhor. Faz verdadeira, Senhor. Faz praticado tudo isso que nós recebemos, Senhor, nessa manhã, para a tua glória mesmo, para que Jesus seja engrandecido, glorificado, repartido entre nós, Senhor, para o teu próprio louvor e glória, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém.